Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que? Nem eu sei. Sobre Jesus é o início e fim, a mensagem de Jesus para o mundo. Em contexto, a principal figura é Jesus de Nazaré, quando e onde de 4 a.C., no ano 4 a.C., até mais ou menos 30 depois de Cristo, na Judéia. Antes, em 700 a.C., o profeta judeu Isaías prevê a futura soberania de Deus. No século VI a.C., durante o exílio dos israelitas na Babilônia, o profeta Daniel tem uma visão sobre o fim da opressão dos reinos terrestres. Em 450 a.C., a chegada do dia do Senhor é um tema central para os profetas judeus. Depois, no século I depois de Cristo, os primeiros cristãos levam a mensagem de Jesus para todo o Império Romano. E no século XX, o reino de Deus torna-se um tema central na teologia e ética do cristianismo. Em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou Jerusalém, pondo fim a um século de autogoverno na Judéia e transformando a região em um estado de domínio romano. Roma foi a última de uma longa lista de forças invasoras durante 500 anos, incluindo Babilônia, Pérsia, Grécia, Egito e Síria. Essa repetida perda de soberania abalou o orgulho nacional e causou grande consternação religiosa, desafiando a visão judaica do povo escolhido por Deus. Os principais textos religiosos judaicos, como a obra profética de Isaías, apontavam para uma época em que o Deus de Israel seria reconhecido como governante do mundo, instaurando um sistema de paz e justiça para todos por meio de seu representante, o Messias, que significa ungido. Seria o auge da história mundial, segundo a profecia, o fim da era antiga e o início da era de Deus. A ocupação romana, porém, ameaçou esse sonho. Outros assuntos relacionados à promessa de uma nova era, a identidade divina de Jesus, adentrando a fé à espera do dia do julgamento. Existe falta de justiça e paz nos reinos governados pelos humanos. Deus prometeu fazer jus à nossa esperança de justiça e paz no final dos tempos, no reino dominado por Ele. Jesus ensinou pelo exemplo a experiência de perdão, paz e justiça que Deus prometeu. O ministério de Jesus, portanto, marca o início do reino de Deus, o início do fim. O Jesus de Nazaré nasceu em Belém, na província romana da Judéia, por volta do ano 4 a.C. Os cristãos afirmam que a mãe de Jesus, Maria, era uma virgem. Pouco se sabe a respeito dos primeiros anos de vida de Jesus, mas o mais provável é que ele tenha estudado as Escrituras e a religião judaica. Dizem que ele foi carpinteiro como o pai, vivendo e trabalhando em Nazaré. Por volta dos 30 anos, Jesus embarcou no ministério de ensino e cura na região onde vivia. De acordo com o Evangelho, ele atraía multidões com suas histórias cativantes, ensino radical e extraordinários milagres, mas dedicou atenção especial a 12 seguidores ou discípulos. Sua mensagem sobre o reino de Deus, contudo, não tardou em ser censurada pelas autoridades. Jesus foi traído por Judas, um de seus discípulos, preso e condenado à morte com base em acusações forjadas. Segundo relatos, 3 dias depois da crucificação de Jesus, seu túmulo foi encontrado vazio. Jesus havia ressuscitado, aparecendo para os discípulos. Então, o anúncio de um novo mundo. Por volta do final da década de 20 depois de Cristo, um rabi judeu chamado Jesus deu início a um breve, mas extraordinário ministério em toda a terra de Israel, ocupada pelos romanos. A principal mensagem de Jesus era que o tão esperado reino de Deus estava chegando. Pregando para os discípulos, Jesus transmitiu a principal mensagem do seu ministério. A aguardada chegada do reino de Deus havia se tornado realidade. Algumas pessoas, ao ouvir essa mensagem, julgaram que ele pretendia montar um exército para expulsar os romanos. Mas o objetivo de Jesus não era a independência política de Israel, e sim libertar o mundo inteiro do mal. De acordo com o conjunto de ensinamentos de Jesus, conhecido como o Sermão da Montanha, conforme o Evangelho de São Mateus no Novo Testamento, Jesus anunciou que o reino de Deus havia chegado para dominar os céus e a terra e que, sob esse novo reinado, os valores distorcidos dos reinos humanos seriam derrubados. O reino de Deus, diz Jesus, não pertencia aos gananciosos, seguros de si e guerreiros, mas aos pobres, humildes e pacificadores. Então é isso aí. Esse é um pouquinho da mensagem de Jesus para o mundo do cristianismo. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos 531 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que outra por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou em outras redes sociais. E mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.